Você já percebeu o quanto algumas emoções desagradáveis dentro de você, que são desencadeadas por algumas situações, podem te deixar com um sentimento de vergonha? Então, eu me chamo Pamela Ferreira, eu sou psicóloga e te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para que nós venhamos virar algumas chaves em relação a esse assunto. Após a vinheta. Você já percebeu o quanto algumas situações podem evocar uma variedade de emoções dentro de você, principalmente as desagradáveis? Pois é, algumas podem te deixar com raiva, com inveja, culpado ou triste. E ao contrário daquilo que você percebe dos seus amigos ou de parentes e pessoas que estão ao seu redor, você acaba se incomodando com alguns tipos de assuntos, como por exemplo, relacionamentos amorosos, finanças, ler e receber notícias boas sobre outras pessoas e assim por diante. Muitas vezes esse sentimento de raiva, de culpa, de inveja ou de tristeza, eles podem desencadear dentro de você um sentimento de vergonha. E esse sentimento de vergonha, ele acaba aparecendo justamente quando você não está correspondendo às suas próprias expectativas ou de repente às expectativas que os outros impõem sobre você. Tem uma frase muito interessante que uma vez eu li sobre Brené Brown, em que ela dizia: onde quer que o perfeccionismo vá, ali a vergonha também está. Então eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Calma aí. Muitos gatilhos emocionais acabam sendo derivados do perfeccionismo. Isso porque temos vergonha de admitir que estamos com raiva, talvez por um amigo ter conquistado uma promoção, ser promovido no trabalho, ou de repente aquele amigo seu melhor amigo, ele terminou a faculdade enquanto você ainda nem pensou o que vai querer ser da vida. Mas qualquer que seja o tópico ou o assunto que está sendo abordado naquele momento, você pode talvez perceber essa tua emoção e colocar a vergonha de lado. Mas sabe por quê? Porque você pode, de repente, abraçar essa sua vulnerabilidade que você está identificando e realmente detectar alguma coisa dentro de você com uma simples pergunta. O que há nessas experiências ou oportunidades que essa pessoa alcançou que me deixa com tanta raiva, com tanta tristeza ou com tanta inveja? Então, ao detectar isso, de alguma forma você vai ligando as suas anteninhas para identificar quais são os gatilhos emocionais que estão ali dentro de você. Então, o que seriam esses gatilhos emocionais? Nada mais são do que qualquer assunto que te incomode. Esses gatilhos emocionais, eles estão dizendo em quais áreas você está se sentindo frustrado e insatisfeito consigo mesmo. Então, diante disso, podemos perceber o quanto isso pode variar de pessoa para pessoa, mesmo que talvez os sentimentos sejam o mesmo. Mas isso quer dizer que cada um luta, né? Está lutando com coisas diferentes que precisa lidar consigo mesmo, precisa lidar de formas diferentes. Então, quando você consegue identificar quais são esses gatilhos emocionais que estão dentro de você, que acabam emergindo todas essas emoções desagradáveis a partir de situações e assuntos que acabam estando ao seu redor, então você pode tomar medidas para proteger a sua saúde mental e desenvolva dentro de você uma forte voz interior que possa te ajudar a navegar diante de emoções desagradáveis de se sentir. Então, quando você conhece os seus gatilhos emocionais, então você acaba sabendo quais são as situações que acabam te expondo a essas emoções desagradáveis. E isso não quer dizer que simplesmente você tenha que fugir da realidade e viver dentro de uma bolha e simplesmente esquece o mundo exterior. Não é isso, por favor, me entenda. O que eu quero te dizer é que você conhecendo as suas limitações, você não vai se expor tanto a situações que possam te deixar dessa forma. Isso quer dizer, então, que a partir do momento que você conhece os seus limites emocionais, você então se afasta ou evita de alguma forma, mínima que seja, se expor a situações que te prejudiquem em relação à sua saúde mental e em relação também à sua autoestima. Tá, mas então, como que eu posso identificar quais são esses meus gatilhos emocionais? Eu vou trazer rapidinho aqui uma série de perguntas para que você faça para você mesmo diante de algumas situações em que você acabou de se lembrar.
um amigo próximo, ou parente, ou enfim, alguém está passando por uma situação, uma conquista positiva na vida deles e você não consegue evitar o sentimento de inveja ou de tristeza por você não ter conseguido isso ainda. Então vamos ver perguntas que você pode realizar diante disso. Quais são essas notícias? Talvez seja a compra de um carro, a conquista de um emprego, ou talvez uma conquista de uma namorada nova, ou filhos novos na casa. Você notou que existe alguém nas suas redes sociais em que você acompanha constantemente, em que você se compara o tempo todo com essa pessoa? Qual é a coisa que mais te incomoda diante da postagem dessas pessoas? E como é que você lida com isso? Você percebeu que existe algum assunto em que mexe diretamente com você e as suas emoções desagradáveis quando você sai com seus amigos ou parentes próximos? Então talvez você possa responder essas perguntas com talvez um sim, quando eles falam sobre 3 pontinhos. Responder essas perguntas podem te deixar a um passo de conseguir detectar quais são os seus gatilhos emocionais diante disso. Tá, mas então, agora que eu meio que descobri quais são os meus gatilhos emocionais, como é que eu posso fazer para mudar isso, para transformar isso dentro de mim? Em primeiro lugar, é importante que você venha compreender que existem pessoas, situações e conversas em que você consegue limitar a sua exposição consciente diante disso. Porém, há outras coisas, situações ou pessoas que você não consegue simplesmente controlar, pois estão completamente fora do seu controle. Agora, o importante de saber quais são os seus gatilhos emocionais é que você consegue ligar a luzinha de alerta, né? A luzinha vermelha, para que você compreenda quais são esses limites, quais são os seus limites emocionais diante disso, para que você venha preservar a sua saúde mental e te ajudar a se tornar consciente diante dessas situações que acabam desencadeando todas essas emoções desagradáveis de se sentir. Então, quando você está sobre alerta diante dessas situações, além de identificar quais são esses gatilhos, você consegue gerenciar de uma forma melhor as suas emoções, em vez de deixar que elas simplesmente te controlem. Pois quando você não consegue gerenciar ou processar essas emoções, você acaba simplesmente reagindo a elas. É extremamente difícil quando alguém simplesmente abre uma conversa que tem esse gatilho emocional dentro de você, não é mesmo? É realmente difícil se distanciar dessas emoções e pensar com clareza. Então, por isso, é importante que você pense em 2 coisas de uma forma um pouquinho mais clara para que você compreenda melhor essa situação. A primeira, então, é: qual é a intenção dessa pessoa ao falar sobre isso? Esse amigo ou esse parente, quando fala sobre o assunto que está desencadeando tudo isso em você, acaba atingindo diretamente a sua ferida emocional, que não foi cicatrizada, digamos assim, né? E pode, inclusive, não saber que isso está atingindo diretamente a você, que isso está doendo em você. E mesmo que você não consiga falar com clareza para essa pessoa o quanto isso te incomoda, é importante que você tente olhar pela visão e perspectiva dessa pessoa. Qual que é a intenção dessa pessoa estar falando isso para você? Porque pode ser que a pessoa, ao não saber que isso dói em você, ela vai falar isso, pois é uma conquista para ela e isso é muito bom. Só que aí dentro de você, isso está te machucando. E geralmente a pessoa se importa contigo, gosta de você, gostaria de compartilhar isso positivo da vida dela com você. E raramente isso é mal intencionado e é diretamente para te machucar. Portanto, é importante que você tenha um pouquinho de paciência com essa pessoa e também, principalmente, com você mesmo, para que você venha compreender isso dentro de você. E se você não conseguir falar com clareza para essa pessoa o quanto isso te incomoda, talvez de uma forma assertiva, tente buscar ajuda para que você venha lidar de uma forma bem melhor com isso. A segunda parte é sobre a sua própria dor. É importante realmente entender aquilo que você está sentindo, onde quer que esteja doendo e o que é que causou isso dentro de você. E de forma alguma você precisa fugir desse sentimento. Você pode sentir todas essas emoções
e levar o tempo que for necessário para conseguir lidar e trabalhar diretamente com elas. Mas também compreender que você é responsável por gerenciar e tentar buscar estratégias para que venha mudar isso dentro de você, pois é a sua saúde mental, é a sua autoestima, não é mesmo? E até inclusive a psicoterapia é muito importante nesse processo e pode muito ajudar nisso. Porque aí você vai se autoconhecer e através disso você vai buscando, junto com um psicólogo, quais são as estratégias que podem te ajudar nesse processo para que você venha lidar melhor com você mesmo e com essas situações que estão engatilhadas para as suas emoções desagradáveis. A minha mensagem final para esse vídeo é que você venha perceber que assim como você não sabe exatamente a ferida do outro, onde é que dói no outro, pode ser que os outros ainda não saibam qual é a sua ferida e onde realmente dói em você. Então, cada um está vivendo a sua luta diária, cada um está vivendo as suas situações em que precisa lidar com situações em que realmente podem mexer diretamente com as suas emoções, que às vezes são desagradáveis. Diante disso, eu sei que você tem amigos, eu sei que você tem família, e de alguma forma tente buscar uma rede de apoio para que venha lidar melhor com isso. E de verdade, não tenha vergonha. Se for necessário, venha para a psicoterapia, porque vai ser importante para você. Procure um psicólogo, que nessa busca pelo autoconhecimento, eu não vou dizer que você vai ter superpoderes ao fazer a psicoterapia, mas eu vou te dizer que você tem um superpoder de ter o seu próprio autoconhecimento. E nada vai tirar isso de você. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like aqui, comente o que você achou e envie para a maior parte dos seus amigos para que eles venham compreender também em relação a esses gatilhos emocionais e sobre a vergonha de estar sentindo emoções desagradáveis. Um beijão e até a próxima!